Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Block Insider, o seu podcast semanal aqui do Block Trends, em que a gente discute temas ligados a cripto, finanças e tecnologia. Meu nome é Nicolas Sack, eu sou o seu host e tenho aqui, como de costume, um convidado super especial que vai discutir com a gente um tema que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para você. Mas antes de apresentar o convidado, eu já quero te lembrar que esse é um podcast patrocinado pela Bybit, que é a nossa parceira oficial aqui do Block Trends, que é a principal plataforma aí do mercado para você comprar, vender, negociar e fazer diversos tipos de operações com criptoativos. Então, se você ainda não é inscrito, acessa aqui o nosso link da descrição para se inscrever e ser elegível a receber um bônus aí de até $100 por negociar. Mas sem mais delongas, vamos aqui então ao nosso convidado, que é super especial, Caio Barbosa, da Lumix, né, que, enfim, tem uma trajetória profissional maneiraça. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre ela antes de entrar nas diferentes iniciativas que você tem promovido aí no mercado, mas antes de mais nada eu queria te dar as boas-vindas, falar que é um prazer para mim ter você aqui, que na minha visão é um dos principais empreendedores desse mercado, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, seja muito bem-vindo ao Block Trends e ao Block Insider Podcast. Boa. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. A gente tá aí querendo marcar um tempão, né? Tá, finalmente saiu. Cara, essa foi difícil, assim. Acho que foram 4 ou 5 tentativas até a gente conseguir emplacar. O negócio de ficar aí, bate-volta, Rio-São Paulo é complicado, mas estamos aí, saiu. E, pô, super feliz de estar aqui. Show de bola, cara. Não, e acho que, assim, para começar a nossa conversa, eu sempre gosto de humanizar quem tá aqui conversando comigo. Eu queria entender um pouquinho mais sobre quem é o Caio, né? O que ele fez aí ao longo da vida. Você, porra, te falar aqui porque eu tenho 35 anos, você é um garoto, brother. Você tem 26 anos de idade, novão aí, já fez um monte de coisa maneira. Queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória profissional e um pouco das coisas que você gosta de fazer também. Boa, não, legal. Então, cara, eu tenho uma jornada zero linear, assim, na verdade. Antes de entrar nesse mundo louco de cripto. Começa que você é formado em Direito, né, brother? Então, exatamente. Então eu comecei a vida num outro mundo completo, assim, né? Pra quem conhece aí, eu sou nascido e criado em Bangu, né? Que é um subúrbio do Rio. Então, por a maioria da minha vida, na verdade, eu acabei sempre tendo uma mentalidade de, cara, vou fazer um curso técnico, vou arranjar um emprego, depois eu penso, eu vou estudar, fazer alguma coisa e tal. Muito porque, né, tipo, eu era classe média baixa, nunca fui muito pobre, mas assim, né, não tinha muitas regalias, vamos chamar aqui, né. Então, pensava em empreender desde sempre ou não? Cara, sempre pensei em empreender, não necessariamente, tipo, eu nem conhecia o conceito de startup naquela época, mas eu sonhava em ter alguma coisa minha, sabe, sempre sonhei em ser alguém. Aí alguém, a gente depende muito do que vai ser esse alguém, né, mas eu sempre sonhei enfim, ter minhas paradas e tudo mais. Daí eu comecei a empreender, na verdade, tipo, com 15, 16 anos na escola, porque na época, hoje em dia, já é super popular isso, né? Mas estava começando esse negócio de dropshipping, né? Uhum. E aí, basicamente, eu fazia, né? Eu ajudava alguns amigos da escola a ter acesso a produtos importados. E aí eu ajudava nesse meio de campo. Então era meio que um intermediário ali. Ganhou grana com isso aqui no Pô, Brasil, muita gente, cara. Muita gente. Muita gente. Eu lembro que eu ia pra escola, eu fazia curso técnico de mecânico industrial. Tipo, nada a ver. Aí eu ia pra escola, tipo, ao invés de levar caderno, essas paradas, eu chegava na escola com várias caixas de Vans, várias paradas assim, pra vender pra galera. Então, tipo, eu comecei a empreender assim, né? Vendendo meus produtos ali, usava isso pra comprar videogame, comprei as paradas lá e cheguei um certo momento que não dependia tanto dos meus pais pra essas coisas. Mas aí, enfim, nem tudo são flores, né? Tipo, as coisas começaram a apertar e aí eu comecei a ter que, de fato, escolher um caminho profissional. E aí, long story short, por conta da escola, né, que era um curso técnico de mecânica, eu sonhava em ser engenheiro, né? E aí eu fui aprovado. Então, fui aprovado, na verdade, com engenharia mecânica. Eu comecei minha faculdade, na verdade, de engenharia mecânica, no UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro. E aí cheguei lá, fui completamente, tipo, desiludido, que eu imaginava que era, né, o glamour que era o curso de engenharia, aquela coisa toda. Vi que não tinha muito fit comigo. E por leve e espontânea pressão familiar, acabei mudando de curso no SISU, né, que é ali no meio do ano do Enem, né? E mudei para Direito, basicamente. Isso sem nenhum contexto, porque ninguém na minha família é advogado, não conheço ninguém que tem escritório nem nada, mas dentro das opções lá, é aquela coisa, você vai fazer Direito, Engenharia ou Medicina, né? É isso. Eu acho que não tinha muito jeito para médico, então eu me enfiei no Direito. E aí, cara, encurtando um pouco a história, eu tava seguindo a vida no Direito, sem muita perspectiva, meio que fazendo por fazer. E aí conheci o mundo de startups por causa do Direito em 2019, porque teve um curso de extensão lá na faculdade, chamado Direito e Novas Tecnologias, onde eu fui apresentado a todo esse mundo de startups. Sim. Consegui uma vaga como estagiário em uma startup, isso em 2019. E aí foi quando eu falei, cara, que interessante esse negócio aqui. Pô, tem programador, tem app, tem UX, tem UI, tem várias paradas, que mundo é esse?
quero trabalhar com isso. Era muito mais legal que fazer as coisas que eu fazia no mundo jurídico. E aí veio a pandemia, e aí, tipo, tudo parou, as aulas pararam e tudo mais. Eu tive um tempo para decidir o que eu ia fazer da vida. Acabou que eu decidi tomar uma decisão que foi mega arriscada na época, que foi, tipo, realmente largar a minha carreira, né, no mundo jurídico. Eu cheguei a me formar na faculdade. Você chegou a tirar o OAB, essas coisas? Então, não tirei o OAB. Eu cheguei a fazer a prova da OAB. Novamente, por leve e espontânea pressão familiar. Cheguei a me formar na faculdade de Direito, mas antes de me formar eu já tinha migrado de carreira. Entendi. Porque eu fiz uma migração para a área de UX. Uhum. Então eu estudei praticamente sozinho, assim, né, com cursos gratuitos, essas coisas todas. Acabei conseguindo uma vaga na área de UX, uma empresa de educação. E aí que foi meu início numa carreira de tecnologia, vamos chamar aqui, né? Isso em agosto de 2020. Então tem pouquíssimo tempo, comparativamente. E aí, cara, fiquei um ano nessa empresa, acabei indo para uma outra empresa já numa cadeira de Product Manager, né, que é gestor de produto, trabalhando com times de tecnologia também. E aí, em meio de 2021, eu conheço cripto. Assim, conheço, na verdade, cripto por causa de NFT, porque era aquela loucura toda daquela época, né? Bored Apes, papapá, não sei o quê. E como eu não tenho background técnico, inicialmente cripto parecia muito complexo para mim. Sim. Então, ainda mais naquela época, né? Enfim, nem técnico nem financeiro, né? Pois é, então era tudo muito complexo para mim. E aí, quando eu vi, nossa, eu vou conseguir comprar uma figurinha aqui, né? É bonitinha, e eu posso comprar e vender essa figurinha. Ah, legal, esse negócio tá na blockchain, né? Interessante. O que é blockchain? Ah, isso aqui tá no contrato inteligente. Como é que funciona esse negócio? Então, aí, contrato já é mais a tua praia, né? Então, por incrível que pareça, me ajudou bastante hoje certeza, em dia. Me ajudou muito para entender o que significa um contrato e por que ele ser inteligente é revolucionário, né? Sim. Então, na verdade, eu fui onboardado no mundo de cripto através de NFT. E aí, cara, me apaixonei de cara. Já tinha decidido que eu iria trabalhar com tecnologia, mas não havia ainda tido uma iluminação, né, de que indústria, que problema eu queria resolver, nem nada. E quando eu conheci cripto foi isso. Aí mergulhei nesse mundo todo. E aí, de dezembro de 21 para janeiro de 2022, junto com o meu co-founder Gabriel, a gente decidiu criar a Lumix, né? E o resto é história. Ah, legal, né? A gente vai entrar nessa história daqui a pouquinho. Mas eu queria entender de você aí, tirando as suas empreitadas aí no mundo dos negócios, o que você faz fora do mercado, né? Você pratica algum esporte, luta alguma coisa? Como que é isso pra você? Cara, hoje em dia eu confesso que eu tô devendo, né? Eu, na verdade, na pandemia, foi um período em que, assim como muitas pessoas, né? Eu, cara, ganhei muito peso, então foi um período bem complicado. Aí depois que, lá meados de 2022 para 2023, eu fui tirar o tempo perdido. Sim. Então, você não sabe, ano passado eu perdi 22 quilos. Caraca, brother. Porque eu dei um gás bizarro, assim, tipo, eu fiz minha reformulação inteira, alimentar a porra toda. E aí decidi, de fato, me cuidar, né? Então, hoje em dia, o que eu faço? Hoje em dia eu malho, né, e ando de bicicleta, basicamente, né? Historicamente, eu lutava taekwondo, na verdade, cheguei até a faixa ponta vermelha, se não me engano. Tem bastante tempo isso. Entendo zero de taekwondo. Cara, ponta vermelha deve ser, sei lá, eu tenho muito tempo, deve ser uns 10 anos isso. Deve ser, sei lá, quinta faixa, sexta faixa, não lembro agora exatamente a ordem. Mas é uma faixa legal, assim, você já dá umas porradas em alguém, já. Já consegue se defender bem. Já consegue, E aí eu fiz campeonato, enfim, eu gostava bastante, né, na época, só acabei machucando meu joelho, aí enfaixei meu joelho, e aí depois ficou meio complicado de continuar lutando. Sinto falta. Tô até pensando em voltar aí, fazer de leve assim. Mas hoje em dia é basicamente isso que eu faço. Legal. E também tive uma trilha aí também, que pouca gente conhece, que já tentei... Eu tentei ser rapper também. Rapper, olha só, cara. Que tinha uma gravadora. Consegue improvisar aí pra gente? Pô, freestyle cripto, não. Aí... Freestyle de cripto, pô. Não, legal, cara. Muito maneiro. E assim, olhando, né, pro que você hoje aplica dentro do teu negócio e do que você já aplicou em outras iniciativas, como que você acha que o esporte te ajudou? Por exemplo, o taekwondo te trouxe alguma coisa? Ou até mesmo esse teu lado do rap, né? De improviso, esse tipo de coisa. Como que essas características te ajudaram a conduzir os teus negócios? Cara, eu acho que assim, historicamente, eu aprendi... Na verdade, tem uma questão, né? Tem muita coisa que nasce com você e coisas que você acaba absorvendo do meio que você está interagindo, né? Então, por exemplo, eu lembro que na época do taekwondo eu aprendi muito a parte da disciplina, né? E aí não somente disciplina de você ser uma pessoa extremamente rígida e você seguir 100% as regras, mas que você consiga stick, né, sobre uma crença, ou então uma coisa que você acredita, né? E que você tenha disciplina para atingir esse objetivo que você quer atingir. Então isso é uma coisa que acabou sendo muito impregnada na minha mente, assim, ficou assim pra vida em relação a isso. E querendo ou não, né, muito por conta do histórico que eu tenho em termos de
cara, querendo ou não, desde muito pequeno eu fazia minhas paradas meio que assim, por conta própria e tudo mais. Então eu sempre fui muito autossuficiente. Então eu aprendi, como eu tava falando, eu aprendi a parte de UX sozinho, pra migrar de carreira. Eu aprendi inglês praticamente sozinho. Com jogo, com Pokémon, essas coisas todas quando eu era moleque. Cheguei a fazer um pouco de curso, mas não cheguei a ficar 5, 10 anos de curso de inglês. Sim. Fiquei 2 anos de curso de inglês, tipo, 12 anos de idade, e o resto foi tudo sozinho, assim. E pouco que já aprendi também com videogame. Então, eu sempre fui muito autodidata nesse sentido. E isso acaba ajudando bastante como founder, né? Porque acaba que, cara, é você e você, né? Óbvio que hoje em dia a gente tem um suporte maior, tem um time e tal, mas durante muito tempo fui eu, assim, né? Então, acaba que a gente consegue encontrar dentro de várias situações, às vezes inesperadas, ou alguma coisa que você tem que pensar rápido, você consegue, às vezes, encontrar uma solução que, muito por conta dessas influências, você tem esses inputs, né? Então, é bem legal. Não, muito maneiro, cara. E aí, olhando já agora para a Lumix, né? Vocês são uma empresa relativamente nova, né? Assim, vocês têm o quê? 4 anos de existência? Não, 2 anos. 2 anos. 2 anos e 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses, então é um CNPJ bem novo, né? Inclusive, para quem não entende muito desse meio, às vezes quando você vai atender uma empresa grande, como a Reserva, como a Globo, e você tem um CNPJ que tem menos de 2, 3 anos, os caras até te declinam porque falam, cara, sei lá quem é você, não sei se você vai tocar. E ainda assim foi uma barreira que para vocês não foi intransponível, claramente vocês conseguiram superar esse obstáculo. Hoje vocês têm aí no portfólio de cliente de vocês marcas enormes aqui do Brasil, né? Acho que é até legal ouvir você falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que o mais maneiro de tudo que eu consigo ver da Lumix hoje é que vocês conseguem criar soluções práticas de Web3 e utilizações reais de criptoativos para empresas que hoje sequer sabem o que é esse mercado, né? Então eu queria, com esse pano de fundo em mente, eu queria que você falasse um pouquinho dos clientes, dos projetos mais maneiros que vocês fizeram aí e como que foi, né, para você que é um cara que começou no direito, mas depois foi para UI UX, tem o cara que é o teu sócio que também é brilhante, né? Se quiser falar um pouquinho sobre ele aqui, acho que vocês fizeram uma união de forças muito maneira e com essa junção de skills vocês conseguiram criar soluções bastante inovadoras que colocam cripto no dia a dia, no cotidiano da galera, então eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso, cara. Não, bem legal. Então só um parênteses sobre o Gabriel, né? O Gabriel ele é um cara que ele é mais velho que eu, né? Ele tem 33 ou 34, não lembro agora. Então ele é um cara que tem mais estrada, né, tiozão, do que eu. Hein, cara? É o tiozão, né? Então, mas o Gabriel tem um background técnico, né? Então entre nós dois ele é a pessoa técnica, ele é o dev, vamos dizer aqui, né? Mas ele, enfim, tem uma carreira como CTO já há um tempão, foi 7, 8 anos CTO, enfim, prestava consultoria para grandes empresas, chegou a prestar consultoria para Stone, para Fazenda Futuro. Então o cara que tem um background bem legal, assim. E fora isso, tem uma visão muito boa de design também. Então acaba que nós dois tivemos um fit muito grande por isso também. A gente é muito chato com design. Sim. Né? Então isso acaba ajudando muita coisa, em experiência, em visual, em tudo. E a gente é muito chato com a marca da Lumix especificamente. Sim. Mas, cara, então, como você falou, né? A gente é uma empresa nova e lidar com grandes empresas é sempre difícil porque, ponto 1, o ciclo de venda é longo, porque você nunca fala com uma pessoa só para vender. Você sempre fala com pelo menos 6, 7, 10 pessoas para vender. Por quê? Porque você tem a pessoa que vai assinar o cheque, né? Ou seja, o gestor, o CTO, por exemplo, né? de uma equipe de tecnologia. Mas para esse cara ser convencido, você precisa de uma camada de pessoas que estejam compradas na ideia também. Porque não vai ser esse cara que vai botar a mão na massa para integrar o seu produto na plataforma dele. Então você tem que convencer também os analistas, os gestores, né? Os managers, todo mundo ali, os heads, todo mundo. Se tratando de cripto, né? E blockchain como um todo, assim como qualquer serviço financeiro também, você tem uma camada de compliance e legal forte, né? Então você tem que conversar com compliance. Quando empresas muito grandes que têm uma estrutura burocrática um pouco maior, você tem que lidar com times de compras também. Então, assim, é todo um arcabouço de... Quando você vê, você tem que falar com 15, 20 pessoas para você 20 conseguir... contra 1, né? 20 contra 1. Chegou, inclusive, uma situação que foi super engraçado, que eu não vou citar o nome aqui da empresa, mas basicamente, num processo de contratação, para que a gente conseguisse fechar, eu entrei num Zoom, que era supostamente eu e mais 2 pessoas que estavam mais envolvidas no projeto. Quando fui ver, eram 40 pessoas de reunião. Caraca. E eram 40 pessoas de 7 áreas diferentes. E por incrível que pareça, as 7 áreas tinham que opinar para viabilizar a iniciativa. Sim. Então, assim, é complicado, mas tem o seu lado positivo, né? Porque uma vez que você
acerta, né, é um golaço, né? É um golaço. Então, assim... Quais são as marcas que vocês já atenderam hoje em dia? Cara, historicamente, assim, a gente já atendeu Coca-Cola, Ambev, Nestlé, Reserva. Chegamos a fazer algumas coisas com a TOTUS também, mas foi num outro momento. Globo não. Globo não. A gente tem Grêmio, Simpla, temos empresas... Tem Elo também. Simpla foi uma solução para ingressos mesmo, que vocês foi fizeram para ingressos. com NFT, né? Isso, basicamente hoje, todo mundo que usa Simpla aí, então se você usa Simpla você vai saber. Você entra no app lá e agora toda conta Simpla é uma carteira, na verdade. É uma wallet digital. E os ingressos são tokenizados, né? Eles estão registrados na blockchain. Qual blockchain? Polygon. Então tudo isso feito com a tecnologia da Lumix. Então, tipo... Para quem esteve no Blockchain Rio aí, então para quem vai no Rock the Mountain, né, que é um grande festival que vai rolar no Rio aí, acho que setembro ou novembro, não lembro agora, já vai conseguir interagir com isso, você consegue comprar, você consegue revender ingresso por lá já também, então tem mira secundária. Então tudo isso é feito através da nossa tecnologia, entendeu? Pô, isso é muito maneiro, né, cara? Porque você acaba formalizando o mercado que hoje está às margens do sistema aí, né? Hoje opera por meio de cambistas. Você, inclusive, consegue formalizar a carreira do cara que é cambista como um intermediário. É isso, você profissionaliza o cara. Você profissionaliza o cara. Isso é super importante. E todo mundo sai ganhando. E todo mundo sai ganhando, que no caso, para vocês é ótimo porque estão usando a plataforma de vocês. Imagino que vocês devam comer alguma margem ali para operacionalizar isso para a Simpla. Para a Simpla, ela fica com uma fatia do mercado secundário que antes ela não tinha. Exato. E no final das contas, todo mundo sai ganhando. O cara que compra o ingresso fica feliz porque ele sabe que ele não está comprando ingresso falso. Então, cara, assim, uma série de benefícios. O produtor do evento ganha uma porcentagem também. Uma porcentagem que também não ganha nada. Então, assim, é uma solução bem inteligente e que é tangível para o usuário que não entende nada de cripto, né? Ele não precisa saber o que é Bitcoin, blockchain, smart contract, ele não precisa entender o que é Solidity, ele só sabe que hoje ele tem uma interface que ele pode negociar o ingresso dele no mercado secundário e fazer disso, inclusive, uma carreira, se ele quiser, né? Exato. Muito, muito legal, cara. Exato. Agora, acho que um dos projetos que despontou vocês aqui no Brasil foi o projeto do Reserva X, né? Que foi o primeiro. Lançou os colecionáveis, que foi, assim, bem emblemático para quem conhece a marca e se envolveu aí, entende um pouquinho mais disso, mas vocês criaram uma coleção de NFTs lá perto de 2021, 2022 também, né? Foi fevereiro de 2022. 2022, exatamente. Foi o primeiro cliente da gente. E eu nem lembro como chamam os passarinhos lá, aqueles... Pistol Bird. Pistol Birds, é isso mesmo. Vou pedir pro editor colocar aqui na tela depois para vocês entenderem dessa coleção. Mas que também acho que, apesar da coleção de NFT não ter tido um hype, não ter virado um blue chip aí de valor negociado, de ser renomado entre os colecionadores de NFT, eu acho que foi uma implementação muito bem sucedida por parte da Reserva, tanto pela criação da coleção, que eu acho que vocês fizeram isso super bem, assim, na parte de estruturação do contrato, mas também de saber implementar os incentivos corretos para os token holders, criar coleções de tênis exclusivas para esses caras. Então acho que foi um negócio muito, muito bem executado. Eu queria ouvir mais de você que esteve diretamente envolvido com o projeto. Cara, foi super legal essa época, porque era no começo de tudo, né? Então, tipo, eu lembro que era eu, o Gabriel, o Bruno, que também é do nosso founding team, que também é dev, o Nicolau, que foi nosso primeiro desenvolvedor, front-end, e o Michel, que é o nosso CFO. Se não me engano, eram nós 5. A arte veio de vocês ou veio deles? Não, foi tudo deles. A gente só tocou a parte de tecnologia. Tá. Inclusive, nessa época, a gente nem tinha... Porque hoje em dia a gente é um provedor de infraestrutura, então a gente vende no fim do dia API, né, para que as empresas integrem, né, nos seus plataformas e tudo mais, plug and play. Naquela época não tinha isso, porque a gente estava aprendendo o que a gente ia fazer ainda. Então a gente fazia meio que on demand. Então a gente implementava ali, fazer o projeto basicamente ali on demand naquela época. Era quase como um modelo de serviço na época ainda. Então a Reserva foi o primeiro case. Inclusive a gente nem chegou a cobrar dos caras, cara, vamos no risco, a gente entra junto, que vier a gente ganha também, entendeu? A gente queria muito case. Vocês tinham um fee nas vendas do NFT. Exato, porque cara, a gente não era ninguém, né? Lógico, um bando de moleque. É isso. Vamos, tem que meter as caras. É isso, entendeu? Se a questão for preço, não vai ser aqui que você vai... que eu vou criar barreira. Sim. Então, basicamente, foi muito engraçado. Aí éramos nós 5, eu citei mais 2 pessoas, que hoje já não estão mais na Lumix. Mas foi muito bizarro, porque a gente praticamente teve o MBA de reserva nessa época, porque, coincidentemente, o nosso escritório na época, a gente tinha uma salinha, né, uma mesa no coworking, era muito perto do escritório da reserva. Tipo 2 ruas do escritório deles, fica lá em Botafogo, hoje lá.
Daí a gente falou, cara, a gente só tem vocês de cliente mesmo, vamos ficar imerso em vocês. Então a gente ficou 1 mês e meio, indo todos os dias pro História Reserva, trabalhando de lá o dia inteiro, para eles ou não, mas a gente estava lá para viver o ambiente e entender, cara, como é que tudo funcionava. Então a gente tinha reuniões, cara, quase que diárias com o Pedro, né, que é o Pedro Cardoso, que é o CMO lá, com o próprio Rony, né, que é o CEO, com o Fernando, que é o outro fundador. Então foi um período bem legal, assim, de entender como é que tudo funciona e desenhando junto com os caras, né? Foi um trabalho realmente de 4 mãos ali, em que, óbvio, muitos dos inputs deles, eles, obviamente, sabem quem é o público deles, o que dá pra fazer, o que não dá, e a gente dava mais pitacos técnicos, o que dá pra configurar em nível de contrato, o que eventualmente você conseguia viabilizar no OpenSea. Eu lembro que teve uma questão que eu tive que falar com o time de compliance, não, o time financeiro deles, de contabilidade também, pra falar, cara, assim, como é que a gente vai declarar esse negócio, né? Tipo, eu tô vendendo um produto? Tô, mas eu não pego o CPF de ninguém, né? Era 100%... Eu recebo em reais também, né? Eu recebo em cripto. E na época não tinha essa facilidade toda de você, o usuário, criar uma carteira com e-mail, nem nada. Na época você tinha que ter sua própria carteira. Então você não sabia quem eram as pessoas, você recebia em cripto. E aí a gente teve que ajudar eles a criar uma Gnosis, né? Que é um cofre virtual para que eles guardarem e recebessem esse dinheiro em cripto, depois pudessem sacar. Cara, foi um puta aprendizado, assim. Acho que para vocês, mas principalmente para eles, né? Porque é um outro mundo. Um ramo de negócio completamente fora da zona de conforto deles. Completamente. E até pensando na estrutura do projeto, né? Que você teve ali, além de landing page de oferta, mas você teve também as missões feitas no Discord para o cara ser elegível a conseguir comprar as paradas. Isso tudo, eu imagino que pros clientes da reserva também foi muito outlier, assim, né? Não, total. Eu lembro que na época teve uma puta discussão que é o seguinte, cara, a gente quer... isso, parafraseando aqui o que a gente estava discutindo na época. Pô, a gente quer aqui atingir a galera que entende desse negócio, porque a gente quer se posicionar como uma marca inovadora, que conhece esse público, que quer tá próximo, né, dessa geração aí que é nativa digital e tal. Só que, por outro lado, a gente tem uma base gigante de cliente que já compra pra cacete da reserva, que se a gente botar na mão dos caras, eles vão comprar em 2 minutos. Só que pra esse cara comprar, meu irmão, ele vai ter que criar uma carteira. Ele tinha que criar uma conta numa corretora, comprar Ethereum, mandar pra carteira, logar no site, comprar, torcer pra não fazer besteira, não clicar no link errado. É complicado. Não mandar pro link errado, né? Não pro link errado, exato. Mandar pro link errado. E aprender a usar Discord. Nossa, são muitas. Cara, muitas barreiras. Convenhamos, assim, pra quem não conhece o Discord, ele não é a plataforma mais intuitiva que existe no mercado. Assim, não tem como, impossível. Assim, pensando em ir às empresas, não dá. E aí, basicamente, o que eles fizeram foi. A decisão foi a seguinte, cara, eu vou fazer um 90-10 ou 95-5, em que a gente vai de fato focar no público nativo, que entende, que tem carteira, que lida com cripto. Mas se algum cliente quiser comprar, a gente vai fazer quase que um trabalho aqui de venda manual. Então, tipo assim, eu lembro que teve acho que 2 ou 3 clientes. Pegar na mão e vamos juntos, né? 2 ou 3 clientes ligaram pra reserva. E basicamente as pessoas, né, os funcionários da reserva de suporte e tal, compraram os produtos para eles, né? Fizeram todo o processo e enviaram para eles, assim, na mão, assim. Então foi louco, mas foi um puta aprendizado, para ambas as partes, como você falou, assim, por exemplo, os caras estão acostumados a, você falava, vou lançar um produto que é limitado, né, porque o supply dele, a quantidade, né, da coleção é limitada. Então eu estava acostumado, beleza, eu lancei aqui um tênis tem 100 unidades, beleza, vendi, acabou, né, um abraço. Só que com NFT era uma outra história, né, tinha toda aquela questão da utilidade, né, então, vou comprar esse negócio aqui, tem que dar benefício para todo mundo para sempre, porque esse ativo ele vive para sempre. Eu posso botar uma data limite para essas coisas? Não posso? Então, tinham várias discussões nessa época aí. E muitos dos aprendizados que a gente estava importando, né? Que lembro naquela época, estava no auge ali das iniciativas da Nike, da Adidas, né? Então a gente usou muito como benchmark. Sim. E foi muito como surgiu toda a iniciativa. A Nike entrou de cabeça em NFT, né? Com a com a compra da RT. Eles foram, assim, com gosto. Agora... Eu vejo, assim, esse foi um grande marco para vocês, porque imagino que abriu portas para vários outros clientes. E é muito legal porque foi, acho que muito da tua perspectiva de ter entrado no mercado por conta dos NFTs, você soube surfar essa onda criando modelos de negócio em cima disso, né? Naturalmente, usando o que era hype no momento, que eram os PFPs, né, Profile Pictures, que todo mundo achava que ia ser massificado, inclusive as redes sociais, né, criaram botar um Twitter, avatares específicos para quem usava NFT, você conseguia garantir a autenticidade vinculada ao OpenSea, né? Mas
corta para 2024, o mercado de NFT está completamente diferente hoje, né? A gente viu uma transformação abrupta da maneira que o hype veio, ele foi embora, e hoje você tem outros tipos de aplicações que podem ser feitas utilizando essa tecnologia. Uma delas, que você muito bem já nos falou aqui, é a dos ingressos, né? E eu acho que isso é o maneiro de cripto Web3, né? É você entender que essa é uma tecnologia que está no início do seu ciclo de maturação, bem no comecinho mesmo, assim, e que a implementação tecnológica ela vai depender muito da criatividade dos empreendedores, né? E você vivendo isso dentro da Lumix é um cara que consegue perceber isso com muita clareza. Então, assim, olhando para o mercado brasileiro, hoje a gente tem uma realidade de um número razoável de brasileiros que já investem em cripto. Em contrapartida, algumas pesquisas que nós aqui como EdTech já rodamos, a gente percebe que mais de 90% dos brasileiros que detêm criptoativos não conseguem responder perguntas básicas sobre o ativo ou sobre o mercado, né? Então eu queria entender de você, inclusive se você está nos assistindo aqui e não conhece a nossa plataforma educacional, a gente vai deixar também o QR Code para você acessar aqui e o link na descrição para você conhecer melhor a plataforma educacional do Blocktrends, que te dá acesso a mais de 40 cursos em diferentes hubs de conteúdo. Mas voltando aqui ao nosso assunto, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, assim, se você considera que o brasileiro, né, com base nas suas experiências com NFT, está pronto para adotar o Web3 nas suas mais diferentes facetas. Não, eu acho que não. Eu acho que a indústria, por exemplo, hoje em dia, para quem não sabe, né, a gente está passando por um movimento bem forte de tokenização da economia, né? Então o Banco Central está com uma agenda bem forte de inovação financeira, como sempre esteve, né? Com o PIX, com o Open Finance, agora com o Drex, né, que é o Real Digital. E basicamente a gente tem hoje as principais instituições financeiras do Brasil participando do piloto, né? Hoje tem, salvo engano, mais ou menos 100 empresas participando, divididas em 16 consórcios, né, capitaneados por alguns dos grandes bancos. E é bizarro, né, porque quando você conversa com essa turma toda, Itaú, BTG, enfim, todo mundo que está lá envolvido na mão mesmo, você vê que tem um nível de consciência X, né? Aí você sai dali daquela bolha, o nível de consciência é X sobre 10, X sobre 100, né? Então você tem um gap muito gigante ainda, que eu não digo nem acesso à informação ou interesse, mas talvez entendimento do benefício até, do porquê que isso faz sentido, né? Sim. O que isso vai impactar, né? Talvez a blockchain ainda precise do que eu chamo que é um momento chat GPT, né? Em que, beleza, a AI está aí há mó tempão, já é usado há mó tempão, né? Pra quem está mais em tecnologia sabe disso, mas a massa mesmo só veio falar de AI agora, né? Depois do chat GPT. Agora minha mãe usa chat GPT para escrever post no Instagram dela, sacou? Então, assim, é um outro nível de adoção. A gente em casa usa, inclusive, para preparar o cardápio da semana, pra você ter uma ideia. Então, eu já usei também pra fazer receita, assim, domingo, assim, cara, me monta uma receita com esse negócio que tô na geladeira aqui, eu uso, entendeu? Então, assim, eu acho que estamos distante disso ainda, não sei se vai ser o mesmo modus operandi, obviamente, porque é uma outra tecnologia, mas eu acho que, quando você pensa, eu acho que tem uma grande diferença entre as pessoas enxergarem cripto como um investimento, aí tem uma segunda ramificação, que é as pessoas enxergarem cripto como um ativo de utilidade, por exemplo, e tem um outro lado que é as pessoas entenderem blockchain como infraestrutura, né? Tecnológica. Plataforma de construção de solução de negócio. Exato. Então, como investimento, é o que você falou, tem uma galera que já tem Bitcoin e tal. Talvez muito no viés financeiro, tipo, tá subindo pra caramba, vou comprar aqui também, nem sei o que é, às vezes, mas tá subindo aqui, ou então eu vi o influencer tal falando, vou comprar esse negócio aqui, né? Como utilidade, você já tem hoje em dia, cara, cada vez mais, ainda mais esse ano, acho que teve um crescimento forte pra caramba de stablecoins, né? Então, você vê aí Argentina, países que de fato estão usando a cripto no dia a dia porque precisam, porque querem se proteger de inflação e tal, querem ter acesso a melhores produtos. Mas quando você vai pra terceira camada, que é como infraestrutura, aí que o buraco é mais embaixo, porque não só você depende de uma consciência de negócio, mas uma consciência técnica, né? Sim. Beleza, se eu tenho um problema X, por que eu vou usar blockchain para resolver esse problema X? Se, em tese, dependendo do problema, eu consigo resolver sem usar blockchain, né? Qual o grande benefício que a blockchain traz para a mesa que é imprescindível de usar blockchain, né? Então, dependendo da indústria ou do caso de uso, a verdade, tem que ser dita, que blockchain não é necessário ainda, não é must have, né? Vai ser em algum momento, mas não é must have, né? Então, tem essa questão, né?
falando da perspectiva de quem vende, né, para o mercado, Sim. é muito esse dilema que a gente vive, assim. A gente, dependendo com quem a gente fala, da indústria que a gente conversa, são níveis completamente diferentes de discussão e, consequentemente, argumentos completamente diferentes que você tem que dar para, eventualmente, você converter o cliente ou não e tal. Mas respondendo objetivamente, eu acho que a gente está caminhando para um ambiente em que acho que vai estar se espalhando, né? Então, beleza, começou na Faria Lima ali, né? Daqui a pouco outras empresas estão aprendendo esse negócio, tipo Simpla, por exemplo, que é totalmente fora, né? Pô, empresa de ingresso, né? Que é totalmente fora disso aqui, mas que já deu um passo muito mais à frente que muitas pessoas em empresas dessa bolha aqui, por exemplo. Sim. Já está em produção, né? Não é uma POC, né? Já está rodando, né? Então isso vai influenciando outros. Então o que eu tenho enxergado muito, principalmente esse ano, é que está começando quase que um butterfly effect, assim, né? Um efeito em cadeia que está espalhando. Pelo menos hoje em dia, as conversas que a gente tem, as pessoas ouviram falar do Drex. Não sabe o que é, mas já ouviram falar. Isso já corta, assim, um caminho gigante, porque antes eu tinha que explicar, literalmente, assim, o que é Proof of Stake, o que é blockchain, por que esse negócio existe. Isso então, para os teus clientes que são geralmente empresas, né? Exato. E também para pessoas, né? Sim. Hoje em dia, por exemplo, tem vários amigos hoje em dia que já entendem o que é esse negócio. Alguns amigos já têm investimentos, inclusive, em cripto. Cara, 1 ano e meio atrás, a galera achava que eu era maluco, entendeu? Que eu tava falando besteira, que eu era piramideiro, essas coisas todas, entendeu? Então acho que no último 1 ano e meio a gente viu um ciclo muito violento, no bom sentido, né? De adoção, de educação, de awareness, né? De toda a tecnologia. Eu acho que esse terceiro ponto que você trouxe, em especial, eu acho que é o mais importante de tudo, assim. Em termos de implementação como solução tecnológica, eu digo porque, no final das contas, você mencionou o exemplo do ChatGPT. Por que o ChatGPT deu tão certo? Porque em termos de UX, ele é extremamente simples, é como uma conversa de WhatsApp, que tá todo mundo ultra familiarizado. E no final das contas, o cara que está usando ali o ChatGPT, ele não precisa entender de machine learning, ele não precisa entender de large language models, ele não precisa entender de nada desse segmento mais técnico de AI, ele só precisa da usabilidade, assim como hoje, quando ele usa a internet, ele não precisa entender do protocolo TCP/IP, comunicação cliente-servidor, nada disso. Ele só precisa saber que ele vai entrar no aplicativo dele de pedir comida e vai clicar no botão da comida e a comida vai chegar na casa dele. E vai chegar um hambúrguer. Isso. E eu acho que nesse sentido que você mencionou aí da Simpla, acho que essa é a grande aplicação que você tem dentre as soluções que você ofereceu aí para NFT, que é você oferecer um benefício claro para o usuário final e para todos os envolvidos ali, né? Seja cliente, seja fornecedor, seja o profissional que está tentando ser intermediário, para que todos se beneficiem e esse seja um benefício muito claro. Isso com certeza vai colocar a Simpla à frente da concorrência, né? Por conta dessa plataforma. Muita gente que já negocia ingresso hoje pode se beneficiar utilizando o sistema da Simpla, que é um sistema integrado, né? E eu tenho certeza que a concorrência vai seguir esse exemplo, porque não tem como, assim, cara. É um caminho sem volta que beneficia todo mundo. Então, muito maneiro. E outra coisa é totalmente diferente, é você usar a cripto como investimento, que aí já é uma outra realidade, não é nem o que eu estou discutindo aqui. Inclusive, se você quer e tem interesse em investir em cripto, lembre-se que a Bybit é a nossa plataforma parceira, que patrocina esse podcast e que você, inclusive, pode criar sua conta clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. Mas, voltando à nossa conversa aqui, a gente tem alguns outros pontos que eu queria entender de você. Olhando para daqui a 5 anos no futuro, eu sei que principalmente no nosso mercado é muito difícil da gente vislumbrar esse tipo de coisa, mas a gente tem visto aí novas teses surgindo dentro do mercado cripto, novas funcionalidades e ferramentas também que podem ser implementadas para soluções de negócios para desenvolvedores. Como que a Lumix está olhando para isso e de que forma vocês pretendem inovar nessa esfera? Boa. Cara, então, é o que você falou, né? O mercado de Web3 ele é muito dinâmico. Cada semana tem um negócio diferente, uma nova tecnologia que todo mundo fica muito eufórico e muitas delas, obviamente, não perduram, né? E faz parte, né? É um mercado extremamente inovador. A gente hoje, a tese da Lumix, assim, pensando em visão mais macro,
é ser como se fosse um sistema operacional de blockchain para os nossos clientes. Então, o que a gente quer no fim do dia? A gente quer fazer com que as empresas consigam fazer a gestão da operação delas on-chain através da gente. Então, seja o que a gente chama de foundation, né, que é o básico do básico. Cara, você precisa ter uma carteira digital, você precisa tokenizar um ativo, você precisa enviar uma transação, que é os 3 módulos principais de produto que a gente tem hoje, até, eventualmente, cara, beleza, eu quero isso tudo, mas eu também preciso de uma solução aqui, eventualmente, sei lá, de on-your-frame. Eu preciso estar plugado aqui no provedor de AML, né? Tipo uma chain analysis da vida, né? Para eventualmente conseguir monitorar minhas transações. Eu preciso eventualmente, cara, sei lá, fazer um processo de QIC aqui e eu não quero ter essa responsa. Eu quero eventualmente contratar uma solução terceira. Então, a gente está criando no fim do dia um ecossistema em que a gente quer ser justamente esse integrador, né? Esse orquestrador, vamos chamar aqui. Então, a tese é que não só as empresas vão ter acesso à foundation de qualquer aplicação em blockchain através da gente e outras coisas que a gente vai construindo também in-house, mas também, principalmente, pensando num ecossistema de parceiros integrados. Então, muito numa tese, obviamente guardada as devidas proporções aqui, um HubSpot, uma Salesforce, em que, cara, a concentração da sua operação está ali, né? E você faz a gestão do teu CRM, da tua vida, do teu RP, por exemplo, através daquele sistema, né? Que a gente chama que é um System of Record, né? Um sistema que registra, né, as operações ali e acaba servindo como source of truth, né? Da operação. E você integra tudo no Salesforce, né? E você consegue escalar a tua operação de forma muito mais fácil, mais rápida, mais barata do que você lidar com 15 providers separados. Sim. Então a tese da Lumix é meio que essa, entendeu? E obviamente a gente vai evoluindo isso ao longo do tempo. Então olhando para o futuro, a gente hoje, como eu comentei, a gente tem os 3 módulos principais, a gente tem toda a infraestrutura para carteiras inteligentes, né, que é muito que está sendo usado na Simpla. A gente tem toda a parte de tokenização e envio, recebimento de transações on-chain e tudo isso conectado com sistemas tradicionais, né? Então isso a gente já tem rodando super bem, por Simpla e outros clientes todos já acontecendo. Sim. A gente tem um lançamento para sair em breve, né, que ainda não posta tantos detalhes, mas basicamente vai dar o furo aqui pra gente, primeiramente, acredito, cara. Isso vai sair em breve, Tá. Que basicamente é um novo movimento que a gente está fazendo também, muito numa visão de conseguir simplificar ainda mais a vida dos nossos clientes. Por quê? Um grande problema que tem hoje no mundo ainda, né, quando você vai falar com uma empresa que vai usar blockchain, eu vou fazer isso numa blockchain pública, eu vou estar exposto ao preço do token nativo da rede, e se chegar um dia X lá, tiver, sei lá, um mint, ou então a meme coin que está saindo, está bombando, o gas da rede vai pro talo, né, e meu custo transação fica altíssima. Meu custo do nada sobe 5, 10 vezes, né, eu não posso fazer nada em relação a isso. Pensando nesse problema, a gente está vindo com uma solução aí, eu acho que dá, para quem entende um pouco, acho que deve ter vindo algumas ideias na cabeça já no que seria. Mas a gente vai lançar em breve. Então isso também está no cerne dessa tese de você conseguir ter uma operação mais robusta e fazer a gestão da operação de uma forma mais simplificada. Dado isso, e esse conceito que eu trouxe, o que a gente olha, o que a gente olha hoje, o que a gente está olhando de mercado para o futuro? Cara, a gente já olha muito de AI. A gente gosta muito da tese de, eventualmente, como é que você consegue usar fazer um mix, né, de dados off-chain e dados on-chain, de alguma forma, para gerar insights, para você criar modelos preditivos de consumo, porque um dos benefícios da blockchain é esse, né? Você consegue eventualmente, e até meio invasivo, né? Você consegue ver o que eu comprei, quanto eu comprei, quanto eu tenho na carteira. Essa é a próxima pergunta, mas continua aí que a gente vai entrar mais profundamente nela. Então, é super legal os dados que você consegue puxar, e você faz um mix disso com dados off-chain, né? Principalmente vindo aí no futuro com o fim dos cookies, né, e tal, que é sempre o fim, mas sempre adiam o fim dos cookies também, né, mas nunca se sabe quando vai sair, acabar de fato, mas vai impactar toda a indústria, né, de dados, de marketing e tal. São coisas que a gente vê com bons olhos. A gente tem olhado bastante também para pagamentos, assim, no geral, né? Então, como eventualmente a gente consegue trazer mais eficiência para esse mundo. A gente tem clientes hoje, por exemplo, que usam o Lumix para fazer split automático de pagamento através de smart contracts, conectado com stablecoins. Então, é bem interessante, assim, o case. Então, tem coisas que a gente está olhando também para isso. Mas, no geral, cara, a gente estuda muito. Dentro da Lumix, a gente tem um time de tecnologia, obviamente. E dentro desse time de tecnologia, tem como se fosse uma guilda de inovação, né? Que é P&D, basicamente. Que é uma galera ali, são os nossos melhores devs de blockchain, que basicamente o que eles ficam fazendo é pesquisando coisa nova, desenvolvendo novas tecnologias. Obviamente, muito do que eles fazem ou não faz sentido, ou, enfim, não está pronto ainda para usar. Mas, cara, é muito legal porque, assim, a gente está
na fronteira da fronteira da fronteira, entendeu? Então a gente olha muito para operações cross-chain, a gente olha muito para bridges, né? Para bridges, mensageria, principalmente entre blockchains. Então, pô, se eu tô deployado... Layer zero, essas coisas também. E criando algumas coisas proprietárias também, né? Sim. Então, a gente olha muito para isso. Então, eu acho que, pensando daqui para frente, é muito baseado em algumas tendências que eu tenho visto, assim, eu acho que, pô, AI e blockchain é uma convergência que vai acontecer. Eu não sei muito bem como, ninguém sabe muito bem como. Inclusive, essa semana saiu um aporte gigantesco num protocolo chamado Story Protocol, que a A16Z, né, que é um dos maiores fundos de VC do mundo, liderou a rodada de $80 milhões. E, basicamente, eles são uma rede, uma blockchain, compatível com o EVM, né, que é a arquitetura da Ethereum. E a tese dos caras é tokenizar propriedade intelectual para AI. Então, eventualmente, você vai criar um conteúdo se você usar... Provavelmente usando NFT como solução de registro, né? Então, eu confesso que eu não consegui ler com calma ainda, mas eu imagino que também seja. Sim. Que é isso. Você conseguir, eventualmente, ter a origem do dado, né? E você, eventualmente, conseguir rastrear todas as vezes que esse dado foi utilizado e, consequentemente, até criar um modelo de revenue em cima disso, né? Então, de royalties e tal. Então, acho muito interessante essa convergência. Então, acho que a AI é uma caixinha. O segundo ponto, a gente é muito animado com Account Abstraction, né? A gente hoje é um dos principais providers de Account Abstraction no mundo. Para quem não sabe, basicamente isso é um modelo de você criar... Abstração de conta. Abstração de contas, que basicamente é um modelo de você simplificar, né, a forma com que os usuários interagem com suas carteiras, tá? Falando bem raso aqui. E toda a solução de carteira, inclusive, é baseada nisso. Ela é uma carteira com abstração de contas. E a gente é hoje o quarto maior provider do mundo de carteiras, com abstração de contas, quando a gente compara em números de carteiras ativas, né? Sim. Então, é um negócio que a gente olha bastante. Então, cara, são várias caixinhas separadas, mas todas elas vão convergir nesse conceito todo de sistema operacional que eu falei, que no fim do dia cara, a gente conseguir escalar e conseguir trazer ser de fato o source of truth dos nossos clientes. Agora, vamos trazer um foco aqui no que você falou, que eu achei muito interessante, e é uma das coisas que estava programada para eu conversar aqui contigo, sobre você ter a capacidade em cripto, dado que todas as transações são públicas, né? Apesar de pseudônimas, né? Você não conseguir diretamente, só olhando a blockchain, atribuir os nomes aos bois ali, quem que é que está transacionando com quem. Você até tem estudos de blockchain forensics que te trazem mais ou menos essa visibilidade. Você mencionou a Chain Analysis, é uma empresa das que faz isso, tem a Elliptic, tem uma série de outras, mas isso pode inclusive ser utilizado para estratégias de marketing e vendas, para direcionamento de produtos para segmentos específicos. Você mencionou aqui o fim dos cookies, né? Os cookies são rastros de navegação que você deixa na internet e que ajudam as empresas a oferecer ofertas direcionadas a você, que é um usuário padrão da internet, né? Segmentada, ele ajuda a segmentar a oferta de produtos específicos. E em cripto e Web3 você consegue fazer a mesma coisa, com a diferença de você, por uma característica própria de cripto, você preserva a identidade e a privacidade do usuário, que eu acho que é muito mais maneiro do que você usar o cookie, que você consegue revelar exatamente quem é aquela pessoa que está deixando aquele traço, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho mais de você, como que empresas que são empresas do setor tradicional podem se aproveitar da tecnologia blockchain e desses rastros que são deixados também na rede para criar campanhas de ofertas de novos produtos e coisas do tipo. Cara, isso é muito interessante, porque existe o conceito chamado token gating, né? Que é basicamente um token, né, um ativo digital, ser um gate, né, um portão de acesso para alguma coisa. E como é que funciona isso? Basicamente é você, digamos, sei lá, eu vou vender um energético, por exemplo. E eu quero que só as pessoas que vão comprar esse energético sejam pessoas que gostem de esporte radical, por exemplo. Sim. Como é que eu consigo garantir que aquela pessoa realmente gosta de esporte radical? Ou ela vai falar que ela gosta, né? Ou, sei lá, eu entro no Instagram dela, vejo foto que ela escala e tudo mais, né? Anda de motocross. Exato. Ou eu consigo fazer com que ela me prove através de algum tipo de certificado, né? Alguma coisa assim. Né? Sei lá, se você escalou, ganhou um campeonato, isso mostra que você de fato executou aquela ação, né? E o que tem sido feito hoje em dia, nesse contexto usando blockchain, é o token gates, ou seja, um ativo digital ele é usado para unlock essa oferta específica.
Então, um exemplo super legal, né, que foi lá no auge dos NFTs, mas que hoje em dia é usado no mundo, vamos dizer aqui, real, né, que foi o case da Tiffany, né, em 2022, que a Tiffany, para quem não tá lembrando, daquela empresa de luxo, né, de joias principalmente, e basicamente o que ela fez? Ela lançou uma coleção de pingentes de diamantes, obviamente caríssimos, e, se não me engano, eram 100 pingentes ou 200 pingentes, não lembro o número exato agora, mas só podia comprar o pingente quem possuía um NFT da coleção CryptoPunk, né? Que são aqueles punkzinhos, né, que eram caríssimos. Então, obviamente, se você tem um CryptoPunk, provavelmente você tem grana para pagar um pingente de diamante, né? Então, como é que acontecia isso? Tinha uma landing page e para você ter acesso ao checkout do produto, você precisa conectar a sua carteira. E como é que funcionava? Você conectava a sua carteira, a plataforma lia a sua carteira através dos dados na blockchain, e caso você de fato possuísse aquele ativo daquela coleção que tem um endereço XYZ, você era liberado para comprar o produto. Elegível a adquirir. Elegível para adquirir o produto. Então isso é um exemplo, né, que assim, na época foi um puta de um barulho, eles ganharam uma puta grana com a venda desses pingentes. Parece muito fora da realidade, mas hoje em dia já está sendo usado no dia a dia de várias empresas, por exemplo. A própria Simpla está começando a puxar um pouco disso, né? Então, eventualmente, você... porque a tese, por exemplo, da Simpla, só para fazer um paralelo aqui, o ingresso até então era basicamente um item consumível, né? Você ia na festa, usava o ingresso e nunca mais tocava no ingresso. Só que o fato de você ter ido numa festa específica, de eletrônica, por exemplo, diz que você gosta de eletrônica, supostamente, né? Se você foi a 3 festas de eletrônica, mas você foi também numa festa de sertanejo, você é um cara que gosta de eletrônica e sertanejo, né? E você foi uma festa em São Paulo, em Brasília e no Nordeste. Então você é um cara que, viaja, né? Tem um poder aquisitivo para ficar rodando, para se divertir. Então será que isso não dá algum tipo de informação? Será que eu não posso usar esses dados para alguma coisa? Né? Então a tese da Simpla, inclusive, é essa, né? Que o ingresso não vai mais ser um item consumível, vai ser de fato um ativo que vai ser usado para ser targeteado, né? Só um exemplo. Então, basicamente, respondendo, a gente tem visto muito essa tese de como você usa os ativos digitais como rastros de consumo, de gostos, de comportamentos, né? E você faz justamente esse analytics, né, desses dados para ter esses modelos, né? E você consegue, enquanto os cookies não acabam, né? Você consegue fazer um mix, né, com os dados off-chain dos cookies. Sim. Então você consegue ter todas as informações dessa pessoa no mundo tradicional e no mundo on-chain, né? E o que é legal disso é que a gente está vendo cada vez mais uma convergência para um mundo, pensando já numa realidade sem cookies, para um mundo em que de fato você vai conseguir ter informação das pessoas, compartilhamento de dados entre partes e tudo isso com privacidade no talo, né? Porque você vai estar compartilhando o que é o endereço ABCXYZ, você não sabe quem é a pessoa por trás, né? E você consegue dar acesso a essas informações muito numa pegada, usando uma analogia aqui, muito numa pegada Open Finance, né? Só para players, por exemplo, que tenham permissão, e você monetiza, inclusive, esses dados, de uma forma 100% compliant ali, com regulação de dados e tudo mais. Então, é um negócio que a gente tem visto bastante. Não tem tanto case ainda, assim, em produção disso. Tem muita POC, coisa acontecendo. A gente mesmo tem algumas coisas para sair aí, só que, dado a timeline, deve ser mais para o fim do ano ou início do ano que vem, né? Para ter, de fato, em produção isso com o cliente. Mas é um negócio que a gente tem visto bastante. Legal. Agora, dentre a esfera de inovação que conversa com cripto, a gente tem várias verticais diferentes, né? A gente tem, como você mencionou, AI, que tem interseção. A gente tem metaverso, por exemplo, que é uma que também tem bastante interseção. Apesar de ter sido uma narrativa que caiu no desgosto popular, eu vejo com muito bons olhos a inovação do metaverso, e acho que caiu muito pela narrativa de que o metaverso ficaria pronto em questão de 2 semanas. É até uma discussão que a gente estava tendo aqui antes de começar a gravação do projeto do Star Atlas. Mas, em linhas gerais, para quem não conhece profundamente sobre o tema, o metaverso ele é o próximo passo da internet, né? É o que os especialistas chamam de internet espacial. É você interagir com outras pessoas e negócios, não mais numa interface 2D como um monitor, e sim numa interface 3D, sendo experimentada por um dispositivo que é acoplado no seu rosto ou pelo seu próprio smartphone de maneira tridimensional, né?
E pensando nisso, assim, eu queria entender se a Lumix tem olhado para esse nicho de mercado e desenvolvido ou pensado em desenvolver alguma solução para essa frente, ou se, na tua opinião, isso é uma frente de cauda muito mais longa do que se pode começar a aproveitar nesse momento. Acho que é cauda muito mais longa. A gente já fez algumas coisas em relação a isso, mas foi lá para 2022, 2023. A gente chegou a fazer uma iniciativa super legal com a Coca-Cola, inclusive, em relação a isso. Lá para fim de 2022, para ser mais exato. Só que foi o case interno, então acabou que nem posso falar tanto o que aconteceu. Por conta de NDA e tudo mais. Mas foi um case bem legal, assim, interno, olhado ali mais para viés de consumo, né? De comportamento de consumo, né, de pessoas em relação à Coca-Cola, né? E aí fazendo um mix entre blockchain e tokenização e o metaverso, né? Foi um pouco do briefing, né? Do que eles construíram lá e tal. Foi super bem sucedido internamente lá. Mas eu acho que a percepção deles foi a mesma que a minha, assim, beleza, muito maneiro, faz super sentido. Mas ninguém tá pronto pra isso. Mas ninguém tá pronto pra isso. Porque a gente vai atingir, o quê? 100 pessoas, 500 pessoas, né? É um esforço muito grande para um resultado muito pequeno. Exato. O que a gente tem visto mais em relação a isso é o que marcas fazem bastante hoje com Fortnite, com Roblox, né? Que é um outro tipo de perspectiva aqui, né? Que aí não é nem metaverso, né? É mundo virtual, é diferente. É uma outra pegada, né? E aí hoje em dia essas plataformas são plataformas sociais, né? No fim do dia. Não são mais games per se, né? São hoje redes sociais, né? Você se diverte ali igual tinha o Facebook com colheita feliz, né? Com o joguinho da Fazenda lá, não sei o que e tal. É a mesma coisa, só que agora você está dentro do jogo e você pode, né, fazer as coisas tudo no mesmo lugar ali, você não precisa mudar de aba, né? Sim. É evolução, realmente. Mas eu acho que tá muito early pra gente, pelo menos. Tá. E aí, para fechar, assim, eu queria entender como que dentro da Lumix vocês conciliam, né? O mercado cripto hoje, ele ainda é um mercado no qual os ativos são muito voláteis em termos de preço, né? Muito mais voláteis que qualquer outro mercado que a gente conhece hoje. Apesar de você ter tido uma redução da volatilidade geral dos ativos no passar dos anos, você ainda tem uma oscilação grande de preços. Em contrapartida, você tem modelos de negócio eficientes que podem se aproveitar dessa tecnologia, e é isso que vocês oferecem para as empresas. Como que você argumenta para os teus clientes que pode haver esse equilíbrio e de que forma esse equilíbrio existe? Cara, isso é bem interessante, porque acho que a indústria de cripto, e aí óbvio que, não tenho tanto tempo de vida assim para dar essa opinião 100% certeira, mas acho que a indústria de cripto é a única indústria que o sucesso de uma tecnologia, de uma infraestrutura, não está diretamente, mas está indiretamente linkado ao preço de um ativo, né? Porque quando o Bitcoin cai, parece que toda a tecnologia morreu, né? Deu errado, né? Tá tudo rodando, tudo continua acontecendo, né? Só que eu acho que... Inclusive, durante o bear market, se você observa nos gráficos de GitHub, essas coisas, é quando você tem a maior taxa de atividade dos desenvolvedores. Pois é, a gente nasceu no bear market, né? Quer dizer, a gente nasceu no finalzinho do bull, na virada. Eu lembro que assim, a gente lançou reserva, salvo engano, foi tipo um dia depois, ou alguma coisa assim, da invasão da Ucrânia. Que foi exatamente quando começou tudo a cair pra caramba. Exato. Então, assim, eu até brinco com o pessoal, eu não sei o que ia ser um founder script no bull market. Ainda não sei. Né? Aquela euforia bizarra que a gente via no passado, eu não era founder ainda, né? Então, espero saber um dia. Sim. Então é isso, a gente basicamente só trabalhou no bear market, né? Agora, obviamente, as coisas estão melhorando. Mas eu acho que pra gente, sendo sincero, hoje em dia a gente não tem mais esse problema. A gente tinha em 2022, 2023 ainda tinha também, em termos de, mercado tá ruim, né? Você tá me vendendo uma parada que tá quebrando e tal, tinha essas coisas. E aí era muito mais difícil você convencer, porque era de fato uma questão até de ignorância, né? Mas hoje em dia, realmente, por incrível que pareça, não me importa mais. Tipo, esse crash bizarro que teve recentemente, lembra? Eu acho que tem umas 2, 3 semanas, né? Que tudo caiu do nada e voltou, no negócio do Japão, né? Nada mudou, assim. Tudo aconteceu normalmente, ninguém se assustou. Eu acho que talvez isso seja um pouco peculiar também aqui do Brasil. E também os players que a gente está conversando, porque são players que pelo menos sabem que, cara, agora não é o Caio de 25 anos que está falando, agora é o Banco Central que está puxando um negócio aqui. Ele está falando da mesma coisa que eu, entendeu? Então, hoje em dia não tem mais essa correlação tão explícita, né? De, o Bitcoin está indo bem, você não está indo bem e eu vou conseguir vender para um cliente ou não, né? Então, graças a Deus, né? Então, hoje em dia, a gente não tem mais esse problema.
Realmente não tem. Você conseguiu segmentar bem o que é investimento e o que é solução tecnológica. Exatamente. Agora, que papel que você acha que a educação exerce nesse mercado? Cara, acho que principalmente porque a gente tá falando do negócio da implementação tecnológica. Uhum. Eu acho que é óbvio, né? No viés de investimento é importante sim, saber no que você tá botando dinheiro, né? Tipo, naturalmente, né? E por incrível que pareça, as pessoas não sabem, né? Igual você falou, as pessoas não sabem. E principalmente hoje em dia, né? Que você disputa, né? Porque é aquilo, né? Você tem, principalmente no Brasil, né? Que, enfim, a sociedade não tem educação financeira, enfim. As pessoas, elas querem sempre ganhar o máximo de dinheiro com menos tempo, menos esforço possível. Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar o que não é errado, mas assim... Exato, só que depende do que você vai fazer. Exatamente. Né? Igual, por exemplo, saiu, se não me engano, ontem, né? Uma notícia lá se não me engano, do estudo do Itaú BBA falando sobre casa de aposta, né? Que realmente, assim... Majoritariamente as pessoas perdem dinheiro. E não só perdem dinheiro, mas o volume é abissal. Eu não sabia que era tão grande no Brasil, já, isso. Sim. Assim, eu sabia que era grande, mas as cifras são bizarras, né? Então, você tem essas questões. Então, eu acho que, inicialmente, as pessoas... Sendo cripto ou não, assim, educação financeira é must have para todo mundo, não tem como. E eu acho que o segundo ponto beleza, você entendeu no viés de investimento por que você está botando dinheiro no que você botou. Ok. Mas tem uma outra camada, que é, isso aqui é uma tecnologia que vai estar sendo usada aí na minha empresa, né? Ou então no meu dia a dia. E eu vou estar usando essa tecnologia, tipo um ChatGPT que você não sabe usa na sua empresa, você pode usar na física também, né? Mas eu vou estar usando esse negócio, né? Pô, seria interessante eu entender o que esse negócio faz, né? Porque às vezes me dá um insight que cria uma ideia, cria uma empresa em cima disso. Ou previne um risco, né? Alguma coisa. Ou isso. Então, assim, eu acho que é super importante, né? É óbvio que, tipo, até egoísta a gente querer que todo mundo entenda o que a gente entende, né? Que o cara mergulha e entende o que é Proof of Stake, como é que a coisa toda funciona, porque às vezes não faz sentido mesmo ele entender, e tudo bem, né? Mas talvez faça sentido ele entender o mínimo para ele conseguir rentabilizar a cripto dele que tá parada. Pois né? Exatamente. Então, pô, beleza. Um negócio que é super interessante que pouca gente faz. Você falou, né? Tem uma galera que tem cripto no Brasil, por exemplo, a galera não sabe responder perguntas básicas. Eu garanto que a maioria dessas pessoas, por exemplo, compra cripto, por exemplo, e deixa parado. Sim. Sendo que tem várias maneiras de você maximizar o seu retorno, né? Seja você, a gente estava até conversando aqui, né? De staking, de eventualmente você emprestar dinheiro para um protocolo e você ganhar um rendimento em cima disso. Você ser um provedor de liquidez. Você ser um provedor de liquidez. Cara, durante muito tempo, eu era assim. Eu comprava e deixava. Comprava e deixava, comprava e deixava, comprava e deixava. E aí você vai ganhando a validação do ativo, mas, pô, depois que você descobre esse mundo todo de DeFi, coisas que você consegue fazer, cara, são importantíssimas. Hoje você consegue, tem a PYUSD, né, por exemplo, da PayPal, por exemplo, no protocolo Solana, que hoje tá... Que é uma stablecoin em dólar da PayPal, né? Que é hiper segura e tá pagando 20% ao ano, entendeu? Em dólar. Sem você fazer nada. Então, assim, dinheiro. Eu acho que é interessantíssimo e super importante as pessoas buscarem aprender sobre isso, né? Porque... Sim. Agora, para fechar aqui de uma vez por todas, a gente tem visto, de todas essas iniciativas que você nos trouxe aqui, projetos que são nativos de Web 2, né? Empresas nativas de Web 2, às vezes até antes de Web 2, que estão surfando essa onda de Web 3, implementando parte dessa tecnologia nos seus modelos de negócio. Você tem visto alguma solução nativa de Web3 criando soluções de fácil acesso ao usuário? E só para esclarecer, quando eu digo nativas de Web3, eu me refiro a protocolos que se auto-intitulam efetivamente descentralizados e que querem atingir o consumidor com uma usabilidade acessível e que não são efetivamente empresas, mas sim soluções de aplicativos descentralizados ou coisas do tipo. Você tem visto alguma que te chamou a atenção? Cara, tem alguns bem interessantes, algumas um pouco menos friendly, mas são interessantíssimas no viés de rendimento financeiro, por exemplo. Então, hoje em dia eu uso muito Camino, por exemplo. Gosto muito, assim, porque é lá, inclusive, onde eu achei essas ofertas aí de 20% ao ano e tal, né, do dólar. Acho muito boa a interface, bem intuitiva, apesar de você ainda precisar ter sua própria carteira. Eu gosto muito também de um produto, eu nunca consegui usar, porque não está disponível no Brasil, que se chama Blackbird, eu acho, se não me engano é Blackbird,
que basicamente o que os caras fizeram, eles tokenizaram, como se fosse um programa de fidelidade descentralizado, que é plugado com N estabelecimentos. Então você cria uma conta na plataforma deles, no app, basicamente você bota no celular, você tem uma conta, você ganha o token deles, e aí esse token basicamente você pode usar para comprar café, para comprar várias coisas. E você consegue usar isso no teu dia a dia. Então toda vez que você compra, por exemplo, alguma coisa num The Coffee, em qualquer lugar assim que está cadastrado na rede deles, você ganha a moedinha deles de volta e você vai usando essa moedinha em N lugares. Né? E agora eles estão avançando para também introduzir serviços financeiros. Então eventualmente você vai conseguir ganhar rendimento em cima dessa moeda, por exemplo. Então super interessante, cara, a interface parece um produto Web 2, assim, só que é 100% on-chain, né, a operação. Mas qual? Tem outro interessante também que é a Sanctum, né, que é bem legal também, que é a parte de, também é mais de um viés de investimento, em que você consegue, por exemplo, ter exposição a tokens de staking líquido, né, que são LSTs, né, que são Liquid Staking Tokens, né. Derivativos, né, ou não? Não, LST. Ah, tá. Tokens, Liquid Staking Tokens, que basicamente são operações que você consegue executar ali na rede da Solana, muito fácil. Assim, com um clique você coloca a sua Solana ali, já ganha de volta e já está rendendo na sua conta. Então, muito fácil, muito clean a interface, assim. E pegou uma atração legal também. Então, acho que nesse ciclo a gente teve muita aplicação de DeFi ganhando mais robustez de UX. A gente viu muita coisa de SocialFi também, né? Então, Forecaster, essas coisas todas, né? Ganhando força também. E é engraçado, né? Porque a indústria inteira sempre falava que o Lens Protocol seria o grande protocolo de rede social, mas na verdade o Forecaster chegou chegando. Né? E acho que nem ganhou tanto espaço ainda no mercado, né? Exatamente. E de novo, assim, eu gosto muito de frisar isso em todas as conversas que eu tenho. A gente ainda tá muito early. Exato. Tá muito no começo. Provavelmente boa parte das empresas ou dos protocolos e dos aplicativos descentralizados que existem hoje não existirão daqui a 10 anos porque serão substituídos por soluções mais inovadoras, mais amigáveis ao usuário e que serão mais descentralizados, enfim, no final das contas oferecerão mais benefícios no geral para os seus clientes. Né? Total. Eu acho que um último, só para citar, que esse não é de investimento, é mais de pagamento, é o BEAM. BEAM, que é interessantíssimo. É basicamente para você enviar e receber pagamentos, tanto dentro do seu próprio país quanto para alguém fora do seu país. Tipo um remessa online, vamos chamar aqui. Só que descentralizado e muito intuitivo. Cara, é negócio bizarro. Em, sei lá, 10 segundos, você faz. No tempo que você faz um Pix, você consegue fazer uma transação lá e enviar o dinheiro para alguém, assim, super legal. E também, interessantíssimo. Muito maneiro, cara. Eu queria continuar esse papo aqui contigo por mais um tempão, mas a gente infelizmente chegou no nosso limite de tempo. Se você gostou dessa conversa com o Caio, já amassa esse botão de like, manda aqui nos comentários se ele te trouxe algum tema novo e relevante para essa conversa. Tem algum handle aí que você quer compartilhar das suas redes sociais para deixar o pessoal acessar e conversar contigo? Beleza, pode ser. Então, pra me achar no Instagram é CaioBRBS. Tá. CaioBRBS, Barbosa sem vogal. A gente vai deixar aqui na tela. É isso. E sigam a Lumix também, né? Lumix.io, tá? Vocês vão achar a gente lá. E quem quiser me achar no LinkedIn, Caio Barbosa, Lumix, vocês me acham lá também. Show de bola. Então, mais uma vez, obrigado por você que nos acompanhou até aqui. A gente vai ficando por aqui e se fala de novo na semana que vem. Um abraço, tchau.